Era uma águia. Não sei o motivo que ela estava ali nesse galinheiro, como foi cair o ovo lá, como ela foi criada. Ela estava até se comportando como uma galinha, mas a essência dela, o que ela é, como ela foi criada, como ela foi projetada para ser, ela era uma águia. Agora ela está exercendo. E aqui vocês são uma águia. Não importa às vezes o ambiente que você estava, talvez estava com as galinhas. Mas o ambiente que aqui que a gente faz, vocês são águias. As galinhas às vezes estão lá, ó, lá naquela câmara, lá do outro lado lá, que foram convidados, nasceram águias, deveriam estar aqui, mas estão junto com as galinhas, se comportam como as galinhas. Então, primeiro parabéns, porque pode ser que você nunca tinha feito palestra, mas você já falou, você é uma águia, e bora voar. Depois do primeiro voo, essa águia nunca mais voltou. Tem gente que diz, ó, aquela lá é a águia daquele monte. Ninguém às vezes sabe se é ela mesmo ou não. Mas a partir daquele dia, a vida dela mudou. E isso, sejam bem-vindos todas as águias, vamos voar. Eu vou chamar uma outra águia aqui, que ela faz bastante voos, né? Então seja muito bem-vinda, a Rose Melo. Mas vá, gostei da história da galinha. Pessoal, vou entrar ao vivo aqui, ver se tá legal. Show. É bom dia ainda, né? Bom dia, pessoal. Eu senti que vocês estão meio cansados, mas já vai passar, quer ver? Bom dia, pessoal. Bom dia! Sim ou não? Tá, precisa. Gente, é o seguinte, espaço bom aqui. Meu nome é Rosimelo, muitos aqui em São Paulo me conhecem como locutora e eu acabei me acostumando com isso. Quem de vocês tem muita dificuldade em falar em público? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Isso, não está filmando. Quem no começo tinha muita dificuldade e depois se adaptou? E quem nunca teve dificuldade em falar em público? Muito bem, como que é seu nome? Yuri, que coisa boa. Você começou a falar em público com quantos anos? Olha só, gente, adoro essa geração precoce. Você está com quanto agora, 20? Olha que coisa boa. Estamos aqui com gerações diferentes. Fiquei feliz. Com 12 anos começou a falar em público e ele tem 20 anos, 18. Então é uma geração nova que não tem travas para falar. Percebe? Não tem. E é normal, tem uma razão de ser. Nós estamos fazendo parte hoje de uma grande mudança na história do mundo e muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. E tem a ver com o espiritual, tem a ver com o propósito, tem a ver com o chamado. E as pessoas ficam sofrendo, tentando dar nomes complicados para uma coisa tão simples. Palestrante, orador, locutor, apresentador, podcaster, youtuber, Instagram e por aí vai. Na verdade, quem já ouviu aqui o nome oratória? É bonito falar o nome oratória, né? Vocês têm ideia de onde vem a origem dessa palavra? Vocês têm ideia de onde vem a origem da palavra palestra? Gente, retórica. Na verdade, é até mais simples. Na Grécia Antiga, eles utilizavam um espaço onde as pessoas iam conversar e ver quem falava melhor, apresentava melhor as suas ideias, e isso era chamado palestrar. É o que nós estamos fazendo aqui. Só que nós aprendemos através dos meios de comunicação, e eu quero falar sobre isso para vocês. Falei essa semana para os meus alunos, eu percebi que funcionou, pode ser que funcione aqui também. Para isso, vocês precisam entender um pouquinho de onde eu venho. Muita gente me conhece como locutora. Quem aqui já comprou no Carrefour? No Extra, antigo Extra, quando vocês estavam comprando, alguém dizia assim, pare tudo o que estiver fazendo agora. Quem já comprou TV daquela forma, notebook? Eu implantei esse sistema de vendas no Carrefour e no Grupo Pão de Açúcar e atendi eles por 17 anos. Eu comecei a fazer isso brincando com umas toalhas de banho de rosto.
Qualquer palavra, qualquer coisa simples que você possa fazer pode parecer não ter nenhum sentido, né? Mas tem. E isso tem a ver com propósito. Eu hoje faço parte de uma das maiores plataformas de marketing digital do mundo. Eu sou da equipe do Pablo Marçal, faço parte do Piorano, SPR, todos esses movimentos que vocês conhecem. E o Pablo diz uma coisa muito, muito forte. Todo o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então, todos vocês que estão sofrendo para falar ou estão falando pouco, que era meu caso. Eu não queria falar de Deus. Para quê? Deus não precisa de propaganda e Ele realmente não precisa. Ele não cobra. Eis a questão. A gente precisa começar, é igual você comentou, existe a comunicação com nós mesmos, e existe a comunicação aqui, e existe a comunicação por Deus. Vocês têm ideia por que a nossa comunicação com Deus está tão complicada ultimamente? Não parece que o mundo está complicadíssimo? É por isso que a gente precisa falar. Vocês vão entender. Cadê o... Eu nunca usei isso aqui, gente. Eu nunca usei slide, mas eu falei, vou começar a fazer isso, porque as pessoas vão... Aqui? Ah, tá. Ah, muito bem. Bom, eu estou há pouco tempo no digital, em relação aos grandes players, que estão há muito tempo, e eu tenho um podcast diário, que é o SPR, por causa do SPR. Sim, e eu faço no YouTube, meu canal no YouTube se chama Canal Vox, e preste atenção no nome Canal Vox, que tem tudo a ver, e quando eu fiz eu não sabia. Eu tenho esse podcast de entrevistas, eu tenho esse que eu ensino as pessoas a fazerem locução, e eu tenho este daqui, que eu não queria fazer de jeito nenhum. Aí um dia, num acidente de moto, aqui na rodovia Castelo Branco, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu voei da moto, a pessoa distraída no celular, tecnologia, bateu em mim, e eu voei mais de 15 metros. Saí do corpo e realmente é uma experiência difícil. Eu passei alguns dias tentando entender, eu não sabia o que era EQM. Mas o fato é, todos nós que estamos aqui temos um chamado. E de alguma forma nós vamos ser cobrados, não por Deus, mas pelo propósito que nós não estamos cumprindo. Alguém aqui sabe sobre propósito? Eu sou da comunicação há 26 anos. Hoje eu tenho essas mídias que meu Instagram é Rosemia Locutora, eu estou no Facebook, no LinkedIn, tenho alguns podcasts e aquele que eu não queria fazer está em 65 países. Vocês acham que eu tinha condição de levar ele para lá? Não. Alguém está fazendo isso no meu lugar. Bom, esse é o meu canal. Vox vem de voz e canal é o que todos nós somos aqui. Todo mundo aqui conhece o Pablo Marçal? Fica mais fácil, né? Lembra da fonte? Nós somos um canal. Água parada apodrece. Precisamos fazer esse canal fluir urgentemente. E aqui são alguns dos meus podcasts. Eu comecei a falar em público criança, mas a primeira vez que, de fato, eu fui trabalhar profissionalmente, eu não queria. Porque eu era criança, eu tinha 16 anos, e eu trabalhava numa escola de informática, e o meu patrão disse, você vai dar aula para uma turma porque eu preciso de ajuda. Eu falei, eu não, só tinha empresários na minha turma. E alguém tinha que dar aula, porque eles estavam implementando a escola de informática na região. Eu tenho 46 anos, então eu sou, na época era a década de 90, no interior do Paraná, uma cidadezinha chamada Luanda, ninguém entendia de informática. E forçada, eu fui lá dar aula. Era um desconforto, eu não me sentia segura, eu era uma criança. Só que tem algo que aconteceu na minha vida, graças ao fato de eu falar. Querendo ou não, eu fiz o que tinha que ser feito. Só que nós fazemos parte de uma geração que não quer fazer o que precisa ser feito, a geração mimimi. E a gente precisa sair disso, de verdade. Não pelo nosso prazer pessoal, mas porque as pessoas estão precisando se ajudar. E nem tudo vai ser feito pelo outro. Nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso que existe um chamado. Então, falar em público não tem a ver com título, não tem a ver com função, não tem a ver com
palestrar ou é aqui, não importa. Nós somos os únicos responsáveis por mudar a nossa geração. E algumas pessoas ainda estão preocupadas com o dinheiro. Ainda estão preocupadas com o medo de vir aqui falar algo que é tão natural e a sua história vai conectar muitas pessoas. Ah, mas eu não sou boa. Isso é com o tempo. A gente precisa entender os processos e o aprendizado ele tem um processo e a gente precisa treinar. Quando eu falei em público com 16 anos, eu dava aula para empresários. Foi extremamente desconfortável, mas foi importante. Por quê? Eu venho de uma extrema pobreza, onde meus pais eram boias frias, semi-analfabetos, e se eu não tivesse começado a falar em público aos 7 anos de idade e muito cedo aceitado os desafios, eu não teria saído de onde eu saí para estar aqui hoje. Eu queria ser locutora? Não achava nada demais. As pessoas acham o máximo, né? Eu não achava nada demais. Mas foi onde eu mais ganhei dinheiro. Porque antes de ser locutora, eu fui muito precoce. Aos 19 anos, eu comecei a trabalhar com mídia, vendendo, usando a voz. Por quê? Porque eu não tinha como decidir diferente. Meus pais tinham acabado de se separar e eu tinha que colocar comida dentro de casa. Ou eu trabalhava ou eu não ia ter como comer. De novo, eu fui colocada numa situação de pressão. E eu fui vender mídia, não sabia nem o que era inserção, eu não entendia absolutamente nada. E ali eu comecei a ganhar um dinheiro muito bom. E com 20 anos eu era diretora e produtora de TV em Curitiba e eu não era funcionária, eu já era empresária. Não queria ser empresária, nunca achei isso nada demais. Eu acho tão interessante hoje, todo mundo quer ser empresário, empreendedor. Nunca achei nada demais. Mas na minha geração, ninguém foi estimulado para ser empreendedor, diferente de hoje. Agora, prestem atenção, gente. Empreender não tem a ver com dinheiro, mas vai ser uma libertação, sair da CLT. Tem alguém aqui que ainda é CLT? Tem alguém? Coisa boa! Mas quando você encontrar alguém que tem CLT, muitas vezes a gente precisa sair da CLT porque a gente está ocupando o lugar de alguém que precisa daquela vaga e a gente está deixando de fazer o que precisa ser feito. Não tem a ver com o dinheiro, com o trabalho, com o falar em público. Tem a ver com uma mudança de uma geração. Eu não sei se vocês estão se dando conta do que está acontecendo no mundo, mas eu vou passar para vocês no decorrer. Bom, enfim. E eu vim para São Paulo em 2005. Eu não queria vir para São Paulo de jeito nenhum. Eu vim aqui para as emissoras de TV. Eu aprendi produção de TV nas emissoras de São Paulo, mas eu só queria voltar para Curitiba, que é uma cidade que eu sou apaixonada. Eu falo que eu nasci no interior do Paraná por um acaso, mas eu sou curitibana até no mau humor. Mas tem coisas ótimas em Curitiba, e eu jamais teria saído de Curitiba se eu não tivesse sido obrigada de novo. Como? Tive uma depressão. Uma pessoa alegre e feliz como eu com depressão, combina, gente, comigo? E eu também acho que não. De 2004 até ali por 2019, eu tive depressão, só que foi uma depressão persistente. E em 2016 eu cheguei a ficar em cima de uma cama. E olha que interessante. Como locutora, eu vim para São Paulo, não queria vir. Parei com a televisão, porque eu falei que se fosse para ser funcionária eu não queria, porque eu sempre gostei de trabalhar sozinha, livre. Fui trabalhar como modelo, eu já tinha sido modelo, eu comecei a desfilar com 12 anos, mas também não achava que isso era profissão. Enfim, trabalhei um bom tempo e testei tudo que eu pude testar. Várias emissoras de TV, fiz vários trabalhos e fui testando e vi que tudo estava dando certo. Só que eu fui ganhar dinheiro com aquilo que eu menos dei valor, que era a locução. Porque pensa bem, para quem trabalhava na televisão, gente, locução não é importante, correto? Parecia que era menor. Fazendo locução, viajei o Brasil todo, ganhei muito dinheiro e fiquei doente. Aí eu fiquei igual a você, mas por quê? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Gente, eu cheguei a ganhar 80 mil por mês fazendo locução em loja. Não tá bom? Bonita, com dinheiro, famosa, tá ótimo. Um namorado que queria casar comigo, que problema eu poderia ter? Depressão profunda. Eu não sabia a relação disso com o propósito. E é o que pode estar acontecendo com muitos de vocês e com certeza está acontecendo com
mais da metade da população do mundo. Vocês sabem por quê? Alguém arrisca dizer por quê? Pode chutar. Tem a ver com a frequência vibracional do planeta. Não sei se vocês sabem sobre isso, mas tem a ver. Vamos lá, trabalhei tudo isso, ok, e aí eu vim para o digital em 2019, inicialmente, porque eu entendi que se eu continuasse viajando e trabalhando daquela forma, eu ia ganhar dinheiro e não ia melhorar. Engordei 23 quilos, entrei em medicação controlada e fui desenganada de todo mundo. E enquanto você fala que todo mundo sentiu a crise de 2015, eu não percebi nada, porque minha mãe faleceu em julho de 2015. Então, para mim, eu nem percebi o que aconteceu no país. O que acontece? Vim para o digital. Todas as experiências que eu tive com comunicação pareciam que não tinham nenhum sentido, né? Mas aí você vai ligando os pontos. Uma coisa vai ligando a outra, vai ligando a outra, vai ligando a outra. Aí, em setembro de 2019, quando eu tive um acidente muito violento e fui para o outro lado, não queria ter voltado, mas foi preciso, a gente volta. Aí eu resolvi me dedicar ao digital e só vinha uma voz na minha cabeça: você precisa fazer um canal de oração. Bom, e tem tudo a ver. A minha mãe, ela era uma pessoa bastante religiosa e, de fato, eu não acreditava em Deus. Eu não tinha nada contra, mas também não via muita razão. Eu gostava de ir na igreja, participei de vários movimentos. Gente, eu fui desde coroinha até coordenadora do coral da igreja, tive banda, louvava, achava super divertido. Mas até aí, para mim estava bom, porque a religiosidade da minha mãe me incomodava, mas não era culpa dela, era culpa que eu não entendia a linguagem. O que acontece, gente? Existe uma linguagem de Deus e as pessoas não estão ouvindo porque elas não entendem. Por que as pessoas não entendem a linguagem de Deus? Existe uma questão física, eu quero muito falar sobre isso, porque vai ser importante para vocês. Por ser da comunicação há tantos anos e conhecendo todas as estratégias que são usadas para que as pessoas sejam influenciadas, e nós temos um poder enorme, quero que vocês saibam o seguinte: quem foi o maior comunicador do mundo? Jesus Cristo. E depois dele, Paulo fez um excelente trabalho. Só que Paulo não está mais aqui. Cada um de nós precisa continuar o que foi começado lá atrás. Nós precisamos mudar a geração. A primeira grande revolução de comunicação em massa que teve no mundo foi a imprensa, jornais, revistas, e foi uma grande revolução. Depois veio o rádio, onde as pessoas ouviam a notícia. Aí surgiram os grandes locutores e comunicadores do mundo. Quando a TV chegou, que era uma nova tecnologia, todo mundo foi para a TV, então ficou assim, parecia locutor, mas era apresentador, veio um monte de títulos, cargos e funções e está tudo certo. A questão é, toda a comunicação do mundo, ela foi utilizada com outros interesses. Existe o interesse econômico, está tudo bem, só que muito da nossa comunicação, principalmente da que chegou no Brasil, ela faz parte de um movimento chamado Escola de Frankfurt, onde intelectuais decidiram que estava na hora de tirar Deus do centro do universo e colocar o homem. Então foi feito todo um trabalho com os pais, com os nossos pais, com os nossos avós, que eles não sabem. Então você que tem treta com seu pai, com a tua mãe, eu entendo, eu também tive, mas eles não têm culpa. Porque eles também foram destruídos emocionalmente por uma cultura que decidiu, por um evento, tirar Deus como centro de nossa vida. Só que tem um probleminha. Quando você tem um problema num carro, você vai na oficina mecânica.
E se não resolver, você vai na montadora, você chega no engenheiro, correto? Quando você tem um problema no seu cabelo, você vai na onde? No cabeleireiro. Se não der certo, você vai no médico. E quando você tem um problema com Deus, você vai aonde? Na televisão? Nossa geração foi educada pela televisão, vocês sabem disso? Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que veio da TV, diretora e produtora de TV. A minha formação, eu sou bacharel em artes cênicas e eu conheço todas as formas de influenciar. Mídia de massa. Então, enquanto vocês estão chateados, muitas vezes, com o pai, com a mãe, com não sei o quê, vocês não estão entendendo a importância que nós temos de estar aqui. Muita gente boa está calada. E a gente não pode. Por que a gente não pode? Aí vem a coisa importante. Qual foi a primeira grande revolução da comunicação que eu falei? Mídia impressa. A segunda, jornal, ou melhor, rádio. Mídia impressa, rádio, televisão. E qual é agora? E qual é a diferença de uma para outra? É a primeira vez na evolução da comunicação do mundo que existe uma coisa chamada interação. E este trabalho de retirar a espiritualidade das pessoas, ele está muito forte. E se as pessoas de bem não se levantarem, vai ficar pior. A internet traz muita coisa boa, mas também trouxe muitas questões que a gente precisa resolver urgente, porque o nosso tempo está acabando. Então, mas não precisa viver. Então, mas as pessoas falam com os recursos que elas têm. Eu só quero que vocês saibam o seguinte. Nós não somos filhos do macaco. Dá para entender isso? Repete comigo. Eu não sou filho do ancestral do macaco. Eu sou imagem e semelhança dele. Nós somos 90% espírito. Somos um ser espiritual com uma experiência humana. Então a gente precisa parar de olhar só para a matéria e o dinheiro. E vocês precisam agir rápido. O mais rápido possível. Porque as pessoas estão morrendo por nada, as famílias estão sendo destruídas e existe um interesse por trás disso que vai além da palestra. Já que eu estava com esse livro e todo mundo aqui conhece o Pablo, saiam do caixão. Eu estou fazendo essa semana, todos os dias, no Instagram, todos nós da plataforma estamos dedicados nisso, para que vocês saiam de fato do caixão, porque tem muitas pessoas que estão no mundo como tubos humanos, comem, dormem e vão no banheiro, e não estão se dando conta do que realmente está acontecendo. E a gente precisa fazer a nossa parte. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje, para que vocês pensassem sobre isso. Não tem a ver com palestra, não tem a ver com dinheiro. Então por que tem a ver a comunicação no marketing digital? Porque é a primeira vez que nós temos a oportunidade de ajudar as pessoas de qualquer lugar do mundo, como eu, fazendo um podcast super simples, que não tem nenhuma tecnologia. Apesar de eu fazer parte da equipe do Pablo, eu não sou milionária e nem bilionária ainda, mas a gente precisa, de fato, curar as nossas vidas e de todos os nossos ancestrais que foram enganados por uma mentira que está sendo contada há 100 anos por alguns interesses. Precisamos libertar o nosso povo, assim como José do Egito. E não é saindo do lugar, é fazendo uma live, um stories. É difícil? Mas é difícil ficar numa cama. Então as pessoas estão presas em coisas que não faz sentido. É isso que eu queria deixar de mensagem para hoje, gente, e que todos vocês estejam livres para prosperar aqui na Terra. Obrigada.